Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro Andrade, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, mas hoje estou aqui imensamente agradecido por ter sido convidado a tecer algumas reflexões, alguns comentários à luz do nosso Evangelho Redentor, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nessa casa tão acolhedora, tão respeitada, que é a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É um imenso prazer estar aqui. Espero sinceramente que possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos aqui apresentados, pensar, nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com Deus, nos conectar com Jesus Cristo, a fim de fortalecer a nossa fé que é raciocinada, fortalecer a nossa fé no sentido de estarmos preparados para encarar os questionamentos, os desafios, tudo que é preciso para adicionar, enquanto espírito imortal que somos, a nossa caminhada evolutiva. É sempre muito gratificante ter contato com esse Evangelho, porque ele faz com que a gente reflita de verdade sobre as palavras do Cristo, à luz das orientações espirituais, das orientações de Kardec. A gente tem condição de entender o processo, entender a dinâmica, entender as palavras e entender principalmente a essência dos ensinamentos evangélicos trazidos por Jesus há mais de 2000 anos. Isso é muito enriquecedor para nós, porque esse evangelho ele vai trabalhar como uma bússola, né, como um norte para os nossos pensamentos, para as nossas decisões, para aquilo que nós realmente buscamos enquanto estamos encarnados. Antes de começarmos, nós vamos buscar do livro Fonte Viva uma página para harmonizarmos, né, o nosso estudo, a nossa reflexão, a nossa mente, o nosso coração. Eu vim trazer aqui no livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, a página 126, psicografada por Francisco Cândido Xavier, página 126, a lição 126. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Está em Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo da sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da surpresa humilde, aliás, suprema humildade, perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciente dos deveres sagrados que lhes competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe uma nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor,
a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Limitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Sensacional essa página. Muito boa de verdade. E assim, vamos fechar os nossos olhos e buscar a imagem doce e serena do nosso Mestre querido, para primeiramente agradecer por termos a oportunidade de conhecer nesta existência a doutrina dos Espíritos. Que possamos fazer destes conhecimentos trazidos por Allan Kardec, codificados, representantes da terceira revelação, dita por Cristo em seu Evangelho redivivo, a nossa bússola, a nossa lanterna para as melhores decisões, para as melhores conexões, para os melhores entendimentos e pensamentos, fazendo com que nossos sentimentos sempre sejam oriundos do bem que existe dentro de nós, que a centelha divina floresça em nosso coração, mas, sobretudo, no nosso pensamento e nas nossas ações. Que tenhamos a força para continuar seguindo com coragem, dedicação, abnegação e, principalmente, conexão com Cristo, com Deus e com a espiritualidade. Que tenhamos, juntos, de todos, os melhores pensamentos, a fim de fazermos com quem estiver ao nosso lado a melhor escolha. Muito obrigado por tudo e permaneça dentro de nós, habitando o nosso coração, a nossa mente, para que possamos caminhar na direção da nossa evolução infinita. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, as reflexões de hoje, ela vai ser encontrada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, especificamente os itens 4 a 6. E será interessante a gente refletir, porque o título do Evangelho é A Estranha Moral. E por que Kardec coloca esse título? A gente primeiro vai precisar entender o que é moral, né, na concepção, qual é a essência dessa palavra, qual é a essência dessa ação, para a gente poder também contextualizar de uma maneira clara e segura como Cristo falava, por que ele falava desse jeito, de que forma ele queria, ele precisava falar, né, o porquê que ele precisava falar determinadas coisas de uma maneira que numa primeira reflexão nos soa estranho. É porque naquela época, no tempo de Cristo, os espíritos encarnados, eles não detinham ainda uma condição, uma capacidade intelectual bem burilada para entender determinadas colocações. Então, de uma certa maneira, era necessário o Cristo tocar de uma forma um pouco mais impactante o entendimento, para ele se fazer ser entendido. Então, muitas das vezes, ele vai utilizar palavras que são, na nossa concepção e no nosso entendimento de hoje, nossa, mas como Cristo foi contundente nessa colocação. Ou, em alguns outros momentos, ele vai usar parábolas, histórias, porque, de alguma maneira, ele precisava tocar o coração daquelas pessoas. E para vocês terem uma ideia, ainda assim, com toda essa habilidade, ele foi crucificado, ele foi julgado
pela própria população e foi crucificado. Ou seja, de uma certa maneira, naquele momento, mesmo ele utilizando das técnicas necessárias, né, para tocar o coração daqueles que necessitavam ser tocados, ainda demorou a ser entendido. E se a gente for analisar com um pouquinho mais de frieza, hoje em dia, mais de 2000 anos, as palavras do Cristo ainda são mal interpretadas, são mal utilizadas, porque de uma certa maneira ainda há uma ignorância de entendimento de nós espíritos que ainda somos muito endurecidos, ainda somos muito embrutecidos, e o orgulho e o egoísmo ainda se faz presente dentro do nosso coração. Então, há mais de 2000 anos, a gente ainda não compreende verdadeiramente a proposta de Jesus. Mas precisamos ser otimistas e lembrar que a doutrina espírita veio para fortalecer esse entendimento e vem fortalecendo. Nós melhoramos e avançamos muito ao longo do tempo e precisamos continuar nessa caminhada para evoluirmos, né? Então, meus queridos, a gente começa falando sobre a moral. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec vai perguntar aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E aí, os espíritos vão responder. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Agora, é importante a gente observar que essa resposta ela vai ser dada pelos espíritos de uma maneira clara, de uma maneira bem definida, ou seja, ele vai dizer que quando a gente entende, né, consegue distinguir o bem do mal, a gente, de uma certa maneira, vai estar agindo de acordo com as leis de Deus. Só que essa linha é uma linha muito, muito tênue, né? Porque a gente precisa entender o que seria o mal. O mal, em muitos estudos a gente vai encontrar que ele, na verdade, ele é circunstancial. Ele não é, vamos dizer assim, ele não é de uma forma, eu vou usar a forma ampla, porque eu quero dizer que sempre, na verdade, se a gente for fazer uma análise fria, o bem sempre prevalece, né? Às vezes no filme, né? Em filmes, em desenhos, tem aquela máxima, né? O bem sempre vence o mal, e é uma verdade. O problema é que no planeta de provas e expiações, o mal ele é impactante, ele se faz presente. O bem ele é um pouco mais reservado, ele é mais tímido. A gente pode fazer uma análise, por exemplo, se a gente pensar assim, com um pouquinho de calma, de tranquilidade, quem a gente conhece assim, do nosso círculo de pessoas, vamos botar assim, de 10 pessoas que a gente conhece, quantas são realmente má? Quantas praticam o mal? Vamos botar 10 pessoas que são próximas de nós. Pensando rapidamente. Acho difícil a gente encontrar alguém que realmente, verdadeiramente pratica. Claro, pode ser que a gente encontre 1, 2, 3, mas eu ouso afirmar que não são a maioria. Não é a maioria. A questão é que muitas das vezes a minoria ela é tão impactante, ela é tão incisiva, que ela dá a sensação de que o mal ali está prevalecendo, mas não é uma verdade. Por mais que a gente, às vezes, fique até assustado e pensa, não, nossa, como a sociedade ela está, como
está tudo tão complicado. Na realidade, o que a gente tem contato é uma fotografia, é um pequeno pedaço do grande todo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o governador do nosso planeta, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e soberanamente justo e bom, e está no controle. Nunca deixou de estar e nunca deixará. Então, a nossa fé, ela precisa ser um pouco mais fortalecida, como diz a página, né? Como nós precisamos ser, de verdade, cristãos e fazermos a nossa parte. E aí a gente vai seguindo com a reflexão, falando sobre o bem e o mal. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Essa é a resposta dos espíritos na questão 630. Na 631, Kardec continua: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Os espíritos vão responder: sim, quando crê em Deus. E o que saber? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, meus amigos, é nítido que nós temos total condição de entendermos, né, de compreendermos essa questão, né, essa condição do bem e do mal. Entretanto, a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade, com os ensinamentos de Jesus, elas precisam estar muito afinadas. Muitas das vezes a gente crê, mas a gente não conecta. A nossa crença, ela é muito mais no sentido de tentar fazer com que a nossa vontade ela seja atendida, do que verdadeiramente a gente tenha que encarar, seja qual for o desafio, confiantes na justiça de Deus, confiante em Jesus Cristo, na espiritualidade. Nós não estamos aqui caminhando por acaso. Não estamos na família que estamos por acaso. Não fazemos as conexões que fazemos por acaso. Não estamos aqui estudando o Evangelho por acaso. Temos o livre-arbítrio para decidirmos aquilo que precisamos decidir. Entretanto, a decisão, seja ela qual for, ela é fruto da nossa vontade, da nossa intenção, da nossa experiência, da nossa necessidade, da nossa essência. Então, se buscarmos entendermos essa diferença do bem e do mal, nós vamos compreender o tema de hoje, o tema que vamos estudar ao longo desse tempo que estaremos juntos. E aí, a gente prossegue o estudo e vamos entender a primeira passagem do capítulo e do item que a gente está refletindo. E todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este do Cristo. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família
seria a sonegação. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que quando Jesus fala que aquele que abandonar, voltando lá no ensinamento do Cristo, que abandonar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, sua fazenda, ou seja, seus bens materiais, possuirão a vida eterna, ele não está dizendo ao pé da letra que é para abandonar a família, que é para abandonar os bens, que tudo, nada disso importa e nada disso tem valor. Não é isso. É muito importante o entendimento. É muito importante a capacidade de percebermos a intenção do Cristo. Ele está falando claramente que é fundamental nós espíritas, nós cristãos, nós confiantes na nossa fé, que hoje é raciocinada, vivamos como espírito e não como corpo. Ou seja, nós estamos encarnados, nós não somos o corpo físico, nós somos espírito, que habita neste momento o corpo que estamos, que possui a família que temos, que conseguiu conquistar o conhecimento, as questões materiais, o emprego, os bens, mas que tudo isso vai passar. A vida encarnada, ela é necessária para a depuração do nosso espírito. Nós estamos aqui em busca do nosso melhoramento. É mais uma oportunidade dentre muitas que já tivemos. E afirmo, é a melhor que nós já possuímos desde a nossa criação. Hoje estamos essa é a nossa melhor encarnação. Estamos muito melhores do que fomos no passado. Se nós olharmos a encarnação mesmo, essa encarnação, botarmos aí um tempo de 10, 15, 20 anos atrás, pensarmos na nossa vida como nós éramos e analisarmos hoje como pensamos, como agimos, nós vamos identificar uma série de modificações para melhor. Então, é muito importante que a gente entenda a proposta, aí, a palavra do Cristo, quando ele fala, e Kardec vem ratificar isso, né, nesse ensinamento posterior que a gente coloca. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este, que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, e quanto à ideia do abandono da família, seria sua negação, ou seja, não teria nada a ver, né? Ou seja, o abandono da família. E seguimos. Quando Allan Kardec diz que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, ele não está desprezando os interesses e deveres da vida material aqui na Terra. Isso também é muito importante. É óbvio que nós necessitamos de tudo que é material enquanto estamos encarnados. Faz parte do processo. E não há problema nenhum termos alguma coisa. Buscarmos termos um bom emprego, termos uma casa confortável, termos uma condição salutar, buscarmos a melhor alimentação, termos tudo o que é necessário para a nossa alegria, vamos dizer assim, enquanto estamos encarnados. Não há nenhum problema quanto a isso. Jesus mesmo nos falou que vocês terão vida e vida em abundância. Ou seja, essa é o desejo, né? Isso é a essência. Entretanto, a questão está no que o fato de termos tudo aquilo que é material transforma o que, na verdade nós precisamos ser. Nós
necessitamos ser. O nosso espírito imortal, ele está aqui não para ter, mas para ser. E ele vai se utilizar dos bens materiais para transformar o seu ser positivamente. No momento em que termos ou não termos, porque a condição financeira ou a condição material que nós nos encontramos, ela é circunstancial. Então, a condição de termos ou a condição de não termos, ela não pode afetar o nosso ser negativamente. O nosso espírito, seja na condição que for material, ele precisa se utilizar daquela condição para o seu crescimento moral, para o seu fortalecimento moral. Porque a evolução, ela vai se dar através da evolução moral. Porque a evolução moral é a evolução que fica e nos acompanha eternamente. Nós vamos chegar lá dos mundos celestiais, dos mundos celestes, com a evolução da nossa moral. E para que possamos evoluir moralmente, necessitamos, encarnados, de nos utilizarmos de tudo que é material. Então, isso é fundamental internalizarmos. Apenas destaca que o viver na Terra tem a finalidade do desenvolvimento intelectual e moral de cada espírito. E tudo o que esse viver propicia deve ser usado para o desenvolvimento e engrandecimento do ser espiritual, no bem, pelo bem e para o bem. Ou seja, é exatamente o que eu falei. Tudo que a gente tiver contato, sejam pessoas, coisas, lugares, bens, conhecimento intelectual, tudo isso são componentes e ferramentas para o nosso crescimento no bem, pelo bem e para o bem. Quando assim entende o homem, procura não fazer o que possa dificultar sua caminhada evolutiva, compreendendo que cada existência é uma oportunidade valiosa no seu desenvolvimento espiritual através das experiências vividas. Então não podemos esquecer que estarmos encarnados é uma oportunidade. Nós precisamos valorizar ao máximo a oportunidade que temos de estarmos na família que estamos, no trabalho que estamos, no bairro que estamos, no município que estamos, no país que estamos, no planeta que estamos. Foi com muita dedicação, abnegação, que conseguimos estar aqui. Nós desenvolvemos uma programação reencarnatória com muito cuidado, para que possamos, para que conseguíssemos essa evolução, esse crescimento, essa oportunidade de desenvolver o nosso espírito imortal. Até hoje, a maioria dos habitantes da Terra emprega toda a sua inteligência e sua energia na busca de valores materiais, que aqui ficam quando chega a morte do corpo físico, esquecendo-se que o mais importante, e para isso renasceu, é a sua evolução espiritual na satisfação das necessidades do espírito, no contínuo aprendizado, aqui ou além, aperfeiçoando-se até tornar-se espírito puro, identificado então com Deus e suas leis. Allan Kardec lembra que a própria vida material exige que se abandone a família em caso de guerra, por exemplo, em caso de casamento, indo construir novo núcleo familiar, ou ao estudar ou trabalhar em outra cidade, sem que se perca o afeto existente, sem que as relações sejam cortadas. Esses abandonos são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo, confiando nas suas capacidades, desenvolvendo a responsabilidade dos seus atos, a fim de completar-se do conhecimento de si mesmo, aprendendo a viver em outros ambientes,
com pessoas diferentes, com mais oportunidades de aprendizado, em novas experiências. Então, a questão do abandono, ela vai ser muito comum, inclusive na vida material. Muitas das vezes nós temos a necessidade de sairmos do local onde nascemos, quando nascemos, por exemplo, no interior, para ir para uma grande cidade, para poder conseguir estudar, e ficamos longe dos nossos familiares. Não quer dizer que deixamos de amá-los. Então, a proposta do Cristo, ela é uma linguagem figurada. Esse abandono que ele fala é o abandono no sentido de buscar verdadeiramente o que precisa ser buscado. Os laços que a gente constrói, eles são importantes na nossa caminhada evolutiva, entretanto, precisamos mantê-los como uma oportunidade de alcançarmos algo muito maior, que é a conexão com Deus, que é a conexão com Jesus, que é a nossa evolução, que é o nosso melhoramento e a nossa depuração. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, na nossa mente, nas nossas intenções, para que não nos equivoquemos. Não podemos mais errar. Estamos num processo de transição onde somos o artífice do nosso futuro. É muito comum nos dias de hoje, nós que somos parte integrante da sociedade, criticarmos a sociedade e esquecemos que estamos inseridos nesse contexto. Então, se alguma coisa não anda bem, de uma forma ou de outra, nós contribuímos. Agora, é claro que precisamos fazer a nossa parte, começando dentro da nossa casa, transformando o ambiente que nos cerca, sendo luz àqueles que, infelizmente, ainda não estão muito conectados com a divindade, com a espiritualidade, com a religiosidade. Precisamos ser cristãos na nossa essência. É óbvio que vamos cometer ainda equívocos, escolhas equivocadas, pensamentos e desejos que ainda se conectam muito mais com as questões da matéria, porque estamos encarnados, e isso também faz parte. Mas já é hora de percebermos o nosso local, o nosso lugar de fala, o nosso lugar de ação, para que sejamos de verdade o ponto de transformação, de conexão daqueles que chegarem próximos de nós. Onde quer que vá o espírito, os laços de afeto continuarão ligados, fortalecendo-se cada vez mais nos outros laços que vão se constituindo, se fortalecendo, porque o amor, quanto mais se doa, mais cresce no íntimo dos filhos de Deus, o amor absoluto. Considerar os interesses espirituais acima dos interesses materiais, com a consciência de que os últimos se constituem apenas em meios para a satisfação dos primeiros, é a mensagem de Jesus. Nessas palavras que, interpretadas segundo a forma, seriam contrárias à moral divina. Então, precisamos ter em mente que os interesses espirituais, eles são sim e devem ser aqueles interesses que vamos buscar por meio, quando estamos encarnados, das questões materiais, como já dissemos. Mas é muito importante que essa mensagem do Cristo, ela não fique como um conhecimento apenas, ou como algo que nós lemos, ou como algo que ouvimos. Eu costumo dizer, em meus estudos, que o Evangelho, ele precisa ter um efeito prático na nossa vida. Nós, quando acordamos de manhã para fazer as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a gente precisa pensar qual é o efeito prático que o Evangelho de Jesus teve, tem e terá na minha vida. Qual é
o efeito prático que ser cristão traz para a minha caminhada? O que eu preciso fazer de diferente para atuar com o efeito prático do Evangelho de Jesus na minha caminhada? Quando a gente internaliza isso, a gente, de uma certa forma, fica fortalecido. Porque a gente vai pegar os ensinamentos e vai trazer para a prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, de todo o teu amor, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não pode ficar apenas como uma frase. Precisamos lembrar que isso é um mandamento. Quando Cristo colocou para nós, ele não estava dando uma ideia, ele não estava propondo, ele não estava sugerindo, ele estava dizendo que isso é um mandamento. Não há como fugirmos dele. Se não fizermos pelo bem, infelizmente vamos ter que fazer pela dor. Se não fizermos pelo amor, faremos pela dor. Porque é óbvio que a dor, ela também será uma ferramenta importante, desde que internalizemos isso. Porque a dor, ela é necessária, mas o sofrimento, ele é opcional. Agora, para que seja dessa maneira, temos que internalizar o efeito prático do Evangelho do Cristo na nossa existência. E seguimos. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, vou repetir. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma coisa que acontece dentro da nossa casa tem a ver comigo. Uma coisa que acontece no meu bairro, de uma certa maneira, tem a ver comigo. Uma coisa que acontece dentro do meu município, de uma certa forma, tem a ver comigo. Uma coisa que acontece dentro do meu estado, de uma certa forma, tem a ver comigo. Uma coisa que acontece dentro do meu país, de uma certa forma, tem a ver comigo. Uma coisa que acontece dentro do meu planeta, de uma certa forma, tem a ver comigo. Então não podemos nos furtar, porque somos criaturas de Deus, unidos pelo amor de Deus, pelos laços da família universal. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade, isso é um fato, que pouco a pouco a gente precisa compreender, precisa entender que estamos interligados, unidos por um laço que não vemos, mas que precisamos compreender. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Pois é, o que ele está querendo dizer é que não é tão simples, né? Não é fácil a gente vencer as adversidades, mas precisamos nos esforçar. Somos espíritas cristãos. Kardec vai falar, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, que não são poucas. E por isso fica difícil conectar as nossas ações com os nossos ensinamentos evangélicos, com as diretrizes trazidas por Cristo. Mas isso é uma tarefa que é árdua. Mas nosso Senhor Jesus disse, meu jugo é leve, meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. Então, que tenhamos essa consciência,
que é imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Isso está lá no Fonte Viva, na lição 58, discípulos. Então, meus irmãos, a gente vai concluindo a nossa reflexão, lembrando que, independente dos desafios que nós precisamos enfrentar, sejam eles de caráter financeiro, de saúde, de relacionamento, nós precisamos estar prontos para pôr em prática o Evangelho do Cristo nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na nossa fala, nos nossos sentimentos. E para a gente internalizar isso, é preciso dedicação, devotamento e ação. A doutrina espírita e Jesus, ele sempre nos suscita a ação. Não vai adiantar a gente estar numa reunião pública, a gente buscar, estudar pela internet, a gente fazer algum tipo de trabalho na nossa casa espírita, se no nosso cotidiano da nossa vida, entre familiares, no trabalho, nas ruas, em locais públicos, nós não colocarmos em prática o Evangelho de Jesus, trazido pela doutrina espírita, fortalecido, enriquecido, embasado, orientado pela doutrina espírita. Que tenhamos isso em mente, que essa doutrina ela é fortalecedora, ela é consoladora, mas ela é propositora de ação no bem. Sejamos nós, cada um de nós, a mudança que nós exigimos e almejamos na nossa sociedade. E aí, a gente tem uma mensagem que está lá no Caminho, Verdade e Vida, é a lição 154. Renunciar para a gente refletir um pouquinho mais. Observamos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são diferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Muito obrigado, irmãos. E assim, queridos irmãos, conectados conosco e com a espiritualidade, pedimos e agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelas reflexões, pelas intuições, que tanto fortaleceram o nosso coração, iluminaram a nossa mente e fizeram com que nos sintamos mais fortalecidos, Nos sintamos mais conectados com a espiritualidade, com Deus, com Jesus Cristo. E que conseguimos, na nossa caminhada, pôr em prática este Evangelho Redentor, que é o guia, o manual necessário para a nossa evolução.
que possamos ser luz aonde estivermos, que tenhamos benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e consigamos o perdão das ofensas. Fiquem conosco hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.